Quinta-feira, 22 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao segundo programa Polilógica, junto comigo e com o doutor Nicolas Reis. E aí, Nicolas, muita coisa mudou de quinta-feira para cá? Eleição é assim, né? Toda hora... Uma coisa eu sei que mudou. Estamos no ar e já estamos sendo comentados aí na cidade. Eu fiquei bem feliz com os retornos, feedbacks do pessoal. Estão acompanhando. Vai ficar ainda maior, eu não tenho dúvida, mas estão acompanhando. Olha, Jean, mudou, né? Mudou. Saiu pesquisa, as coordenações foram definidas, os materiais de campanha foram para as ruas. Aliás, muito parecidos nas cores e... Todo mundo fugindo do vermelho como o diabo da cruz, né? Parece que sim, mas não só do vermelho, de outras cores também. Lembra que nós tínhamos o laranja, né? Ninguém optou por cores mais fortes assim, todos num azulzinho, um tom para cá, um tom para lá. E um candidato ou outro a vereador que desistiu, mas pouca coisa. Na maioria dos casos, a campanha começou. Tem candidatos a vereador ainda que não tiveram a homologação, né? Por falta de documento, Também. por processo criminal. Tenho notícias, se eu não me engano, 1 ou 2 que foram retirados, inclusive, da nominata, mas aí eu não sei como é que se pode substituir, até que período pode substituir. Mas as coisas começaram a se ajustar. Eu hoje de manhã ainda conversava com algumas pessoas e dizia assim, bom, tá todo mundo em ritmo de primeiro round ainda, se estudando, né? O primeiro soco no estômago aí foi a campanha de Chiodini aí, que apareceu hoje de manhã com a capa do Diarinho com uma pesquisa dizendo que ele é o que mais cresce. Cola de cavalo também cresce, né? Depende para onde cresce, né? Mas, e as coordenações? Tu conhece algumas já? Como é que tá? Sim, Robson Coelho com Dolor da Silva, que é um empresário importante da cidade, foi dono, não sei se ainda é, posso estar errado, mas comandou a Ângel, que tinha franquias no Brasil inteiro durante muitos anos. Um sujeito de muito boa conversa, bem quisto pela sociedade de maneira geral, deve ter exceções, mas me parece que em grande medida querido pelas pessoas. Não é exatamente um expert em campanhas eleitorais, né? Foi até uma surpresa nesse aspecto a escolha dele. Me parece que uma escolha exatamente pelo trato que ele tem com as pessoas. Alguém muito cordialidade, trabalhador. Se for olhar para o organograma da campanha do Robson, me parece que a escolha do Dolor foi uma boa escolha nesse aspecto, porque, embora ele não tenha essa expertise toda com campanha, do lado dele tem gente que entende disso e ele vai ser mais esse diplomata, digamos assim. O Robson acertou, desculpa, na campanha do Osmar Cícero Zucco, pelo menos a informação que tem. O Cícero, esse sim, com experiência enorme em eleições, foi candidato a vice do Deodato lá em 2012, já se vão 4 eleições, né? E desde então esteve na campanha da Ana Carolina em 2016, esteve na campanha do Robson em 2020, além da própria dele, né, em 2012, e sabe tudo de campanha, sabe de pesquisa, estatística. Também penso que o Osmar acertou no nome. Chiodini Fábio da Veiga, superintendente do Porto, advogado. Me parece que um pouco esse perfil do Dolor, né? O Cícero é mais, digamos assim, menos popular, menos da frente, muito mais do bastidor. O Fábio já não, o Fábio já dá a cara, tem cargo público, etc. Mas também muito cordial, muito bom de conversa, e tem um pouco mais de experiência, sabe, um pouco de campanha assim, porque já acompanhou o próprio Volney na eleição anterior, enfim. Acho que foram 3 nomes bem escolhidos pelos candidatos, né? Lógico que eles sozinhos não vão fazer nada, vai depender da equipe que eles montarem, e isso a gente só vai saber no próximo programa. A coordenação de campanha, pelo menos na minha opinião, eu nunca coordenei campanha, eu sempre fiz campanha, né? Produzi campanha, estratégia e tal. E relacionamento com o coordenador de campanha, realmente eu dificilmente tinha, porque nas campanhas majoritárias a gente sempre tratou direto com o candidato. Obviamente que tinha as questões estratégicas. Eu não vejo, sinceramente, uma soma significativa do ponto de vista operacional de campanha
com o Fábio da Veiga ou com o Dolor, né? São figuras. Não sei se o Fábio hoje representa um bom momento para o Porto de Itajaí para ser o coordenador de campanha. Ele esteve à frente do Porto durante toda a sua decadência. Substituiu uma figura que eu vou dispensar comentário. E o Cícero é um cara experiente em campanha eleitoral, assim. E vem do ninho que ele enfrenta pela primeira vez, né? Como aconteceu comigo em 2016. Do projeto político. Eu acredito muito nessa coisa das relações, né? Então, assim, eu participei do grupo político do Volney, mais relacionado sempre direto ao Volney, talvez um pouco mais aberto na época que ele estava em outro partido, mas o relacionamento político para a campanha, que é muito diferente de campanha de governo, né? De governar, é completamente diferente, são contrários. Eu acho que eu não quero dizer que sai na frente, o que está mais qualificado ou menos qualificado, mas assim, o Osmar está mais com cara de política, né? Nesse primeiro momento. Agora tem que ver o que a população quer, né? Se ela quer isso, se ela não quer isso. Se ela quer pessoas que se prepararam, se ela quer pessoas que não se prepararam para aprender. Eu acho que é muito caro um governo para a pessoa entrar para aprender, né? Ela tem que entrar para fazer, né? Para executar, tem que estar preparado antes. Por isso que a gente conversava no episódio anterior de ter respeitado todas as lideranças que Itajaí investiu, né? E que não estão no tabuleiro hoje. Itajaí investiu em mandatos, investiu em cargos, investiu o cidadão de Itajaí, o erário de Itajaí investiu em grandes lideranças que hoje não estão disputando a eleição. Mas como começo, é primeiro round, todo mundo se estudando, vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Porque, né, Jean, depende também, o coordenador sozinho não faz... Não só a estrutura de pessoal, como a estrutura financeira da campanha, a estrutura de nominata de vereadores, porque as nominatas me parece que ficaram bem semelhantes, né? 90, 90, 90, 88, 92, mas assim, tá ali na casa dos 90 candidatos para cada um dos 3 principais candidatos. Mas tem 90s e 90s, né? Tipo, há certamente nominatas em que os candidatos a vereadores vão despontar como favoritos, digamos assim. Então, isso manda muito, a questão financeira manda muito. Eu concordo contigo, acho que, repito assim, eu concordo, eu acho que as 3 escolhas foram boas, mas a do Cícero tem um quesinho a mais pela quantidade de anos que ele faz isso e como ele conhece os adversários, né? E especialmente o próprio Robson, que é de onde ele saiu. Mas, por outro lado, eu acho que ele vai ser o coordenador exatamente com mais dificuldade de conseguir colocar o bloco na rua, ao menos da maneira como ele deseja, exatamente porque as outras 2 campanhas, pelo menos nesse início, parece que estão mais estruturadas para ganhar as ruas com maior robustez. É isso que eu tenho visto, as campanhas do Robson e do Chiodini com mais... Como é que a gente pode dizer? A panela está mais cheia, assim, tá mais fervendo, assim, né? O problema é do Kenny. Também, esse é o problema. É isso que eu ia te perguntar, tipo, a gente desenvolver um raciocínio assim. Se a gente pegar... a estrela é o candidato, não adianta, né? A coordenação é importante até para saber que grupo está se formando, porque o grupo, esse coordenador provavelmente vai ser o cara que vai estar junto para coordenar uma montagem de governo, para coordenar uma articulação de governo que vai governar a cidade e bilhões de reais nos próximos anos. Qual é o desafio do ponto de vista de somar, de agregar e de cada candidato, de cada estrela, seja do Robson, seja do Chiodini ou do Osmar, assim. E o Fabiano, agora não podemos deixar de falar, o Fabiano é uma figura emblemática, que é candidato a prefeito e se diz bolsonarista raiz, porque foi preso no dia 8 na tentativa, na invasão, né, dos prédios dos 3 poderes no Palácio Planalto, e
Até agora nós não recebemos nenhuma informação de. Sabemos que ele é candidato, sabemos que tem agenda, inclusive nas TVs, para ele dar entrevista já, né? Oficiais, como, se não me engano, na Record aí. E também é candidato, né? Mas quais são os desafios? Eu sei que o do Fabiano é muito maior e imensurável, mas ele se diz que é o homem do Bolsonaro, né? É uma pedrinha no sapato do Robson aí. Mas É, quais são os desafios de cada um que tu enxerga, assim, em termos de caminhada, de jornada até o dia 6 de outubro? olha, Jean, eu acho que é isso. Fabiano, primeiro ele tem que se provar para a cidade, e se provando para a cidade, vai se provar também para essa bancada e a gente vai poder falar mais dele, né? O Robson certamente ser um pouco mais popular, mais visto nas regiões que a gente poderia dizer periféricas, a cidade periféricas em relação ao centro, né? Porque é exatamente onde o Osmar tem um pouco mais de penetração e, historicamente, o candidato do Volney, né, o Chiodini, embora não tenha essa penetração porque ele desembarcou em Itajaí há pouco tempo, mas o Volney, historicamente, também tem essa penetração. No centro, me parece que o Robson vai muito bem, na classe média para cima. Me parece que ele é super bem conhecido e consegue consolidar a sua liderança em razão disso. O vice dele traz um pouco isso, porque o Rubens, de outro lado, é bastante popular, é exatamente, ou construiu exatamente a sua trajetória política, exatamente conversando com os bairros e não com o centro, mas não é suficiente, na minha opinião, porque o candidato é o Robson. Então o Robson precisa se provar. Acho que o grande desafio da campanha do Robson, do Dolor, portanto, como coordenador geral, é exatamente tornar o Robson mais popular. Provar que ele também é gente como a gente, né? Quando estiver na prefeitura, ele vai saber que a cidade existe para além do centro, para além do porto, e que existem comunidades que precisam de atenção, de infraestrutura, de unidade de saúde, e etc. O menino Osmar é exatamente o oposto, né? Ele sai das periferias, mas encontra muita resistência na classe média, nas regiões centrais da cidade, onde, além dele ser muito pouco conhecido, ele não transparece confiabilidade, credibilidade suficiente para ter a caneta da cidade na mão e gerir esses bilhões de orçamento que tu faz referência nos próximos 4 anos. São bilhões mesmo, tá, gente? O orçamento desse ano, já a LDO já está prevendo para 3 bilhões. Então, 3 vezes 4 já dá 12 bilhões, no mínimo, que vão ter, que vai ser o orçamento para a próxima prefeitura. Acho que o grande desafio do Osmar é esse. E o do Chiodini é o desafio de quem vem de fora. Primeiro, se desgrudar de um governo que está muito mal avaliado, ou pelo menos mal avaliado em algumas áreas que são centrais e muito caras para as pessoas. Ele tentar se descolar disso, já tem tentado fazer, ele fez um vídeo sobre buraco, que é um dos principais problemas, tentando se descolar. Ele vai fazer isso durante a campanha. E, ao mesmo tempo que se descolar, tentar exatamente grudar esses votos que historicamente são do Volney, porque é onde ele tem condições de buscar. Inclusive, eu acho que o crescimento eventual do Chiodini vai se dar, provavelmente, com o consequente derretimento do Osmar Teixeira. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que se um conseguir crescer, provavelmente é o outro que cai. Isso é uma avaliação minha muito particular. Mas acho que os desafios são esses. Desse Fabiano se provar, porque, né, é muito pouco que ele trouxe. Do Robson de ser mais popular. Do Osmar de ser mais central, de se provar um potencial gestor. E do Chiodini de se fazer conhecido, e descolar do governo e tentar conquistar esses votos que historicamente são do Volney. É muito difícil, né? Assim, eu vou além na questão do Robson, talvez porque carisma não se compra, né? É uma coisa difícil, é uma coisa. Mas eu acho que tem um posicionamento mais firme, porque o eleitor, historicamente, ele não terceiriza a sua expectativa. Ele cria expectativa em cima daquele que ele acha que ele vai tomar as decisões, tal. Eu acho que o grande desafio da campanha do Robson, e a gente sabe que porém não aparece, tem que convencer,
essa coisa de que é o Robson que vai tomar as decisões. Ele pode compartilhar, ele pode ter um conselho político, ele pode ter uma série de questões, mas as decisões serão cobradas do Robson. Então, quem está ao redor, quem está empolgado, tem que entender que o candidato é o Robson, né? E o eleitor vai querer ouvir o Robson, vai cobrar isso do Robson. O MDB, a campanha do MDB é uma campanha de terceiro ato. É uma campanha muito difícil, porque ela soma rejeições de cansaço, de imagem desgastada, de uma série de problemas que o governo enfrentou em função dos problemas que o Voney teve, pessoais, de saúde, tudo mais, dos embates ferozes com a Câmara, com uma desarticulação política no segundo mandato absurda. E se tu analisar em outras frentes, tu vai perceber que é normal. Com o Jandir foi muito pior. Sim. Né? Com uma série de operações e tudo mais. Então, assim, mas de qualquer forma, o desafio maior é se livrar dessas rejeições, né? Que elas somam. Quer dizer, o vice é o cara mais rejeitado do Itajaí, o vice do Voney é o cara mais rejeitado do Itajaí, o prefeito é o mais rejeitado hoje. Quer dizer, se somar a sua imagem do ponto de vista de execução de campanha, é uma longa jornada, né? E provar por que veio para Itajaí, né? E dizer que só ama Itajaí não justifica alguma coisa. Acho que está na hora de falar a verdade, sabe? Acho que a transparência vem em primeiro lugar, assim. Pô, eu estou vindo para Itajaí porque eu estou interessado num determinado desenvolvimento econômico e tal, e eu quero, né, justificar isso dizendo que eu vim para ajudar pelo menos aquilo que eu estou fazendo. Se não é errado, eu tenho que me orgulhar, não esconder. E a questão do Osmar Teixeira, ele é um rapaz carismático, por natureza, né? Fez um excelente trabalho de engajamento e é um cara muito difícil de enfrentar, guardadas as proporções, assim, que está na moda agora, essa questão do Pablo Marçal. Claro que se passou, vai ter que se justificar, mas assim, eu vi um pronunciamento dele, por exemplo, sobre a questão dos moradores de rua. Aquilo ali é um argumento muito difícil de enfrentar. Quem tem campanhas mais moderadas ou com amarrações mais profundas em outras situações. E o Osmar, apesar de ser um candidato da moralidade, quer dizer, se ele não tiver nenhum pecado capital, se ele não tiver nada, é um candidato muito forte. Do ponto de vista do apelo social por mudança, por virada, por que não que o Robson não represente isso, mas a questão para justificar numa frase mais comum, assim, a presença de palco é muito mais forte, tem muito mais luz. O debate da competência, eu acho que vai nivelar o debate. E eu acredito que vai ser polarizado entre Robson e Osmar. Eu acredito. Porque ambos, inclusive, às vezes dizem assim para mim, tu inaugurou um negócio em 2016 que não devia ter feito. Tu criou duas oposições. Quer dizer, então sempre tem o governo e duas oposições. Mas se eles não fecharam questão, a gente tinha que seguir por aquele caminho. Quando a gente o PP abriu uma frente em oposição ao Voney, mas representava o governo, a Ana Carolina em oposição aos dois, e o Voney em oposição à Ana Carolina e eu. Então, assim, o que que isso acabou acontecendo? Fomos para a Câmara de Vereadores com duas oposições e um centro transitando para lá e para cá. E isso inaugurou um período difícil de gestão da Câmara, né? Não houve tanto impacto assim em 2017, porém a coisa se repetiu. Estamos aí de novo com 3 frentes, 2 oposições. E vai continuar. Nós saímos de uma polarização histórica de mais de décadas e entramos numa tripolarização e ela está se perpetuando. Estamos indo para a 3ª edição, né? Então,
muito se tem que tomar cuidado com a questão da nominata, muito do sucesso de cada um vai depender dessa composição, do tipo de pessoa. Como a gente falou na vez passada, mais de 50% já saiu de largada, ou praticamente 50% já saiu de largada, e vai ter uma renovação, certo? E aí tem os que vão disputar a reeleição, de alguma forma. Alguns não votam, então estima-se, dados históricos, que haverá uma renovação aí entre 70% e até um pouco mais na Câmara. Isso vai dar o tom de tudo que vai acontecer. Porque antes era oposição à situação, estava de um lado, estava do outro, já sabia o que ia fazer. Geralmente, maioria governo, tudo certo. Agora não. Agora tem dois polos e sempre tem 2 ou 3 ou 4 ali que vai... Inauguramos o centrão, guardadas as proporções, de Brasília. Então eu vejo assim que nós teremos uma eleição agressiva do ponto de vista de conteúdo. Porque assim, o Osmar tem que mostrar que é competente, então ele vai fazer a crítica com as suas soluções, é o que eu estou vendo nos ensaios, entendeu? O Robson tem que consolidar a sua imagem de empreendedor, de gestor, e que é o cara que vai tomar decisão. E o Chiodin tem que correr atrás da máquina e dizer o que ele veio fazer em Itajaí. Porque se nem isso ele pode dizer, quem dirá o resto? Sim. É o que eu vejo. Assim. Mas começamos bem, né? Sim, começamos muito bem. Eu quero aproveitar essa tua reflexão, assim, dessa coisa de inaugurar esse período tripolarizado, né? De fato, assim, para o nosso telespectador, youtuber, espectador, entender, desde a ditadura militar era bipartidária, mas Itajaí, até contrariando outros lugares do país e mesmo do estado, a gente seguiu isso para sempre, né? Primeiro com o PMDB polarizando com o PPB, PDS, e depois o PT polarizando a partir de 2004. Então era vermelho contra amarelo e ponto final, não existia. Isso. Às vezes existia uma terceira candidatura, mas ela era geralmente natimorta, né? E é isso, assim, a partir de 10 anos atrás isso começou a mudar. Itajaí, inclusive, está partindo para se os números se o crescimento proporcional da quantidade de eleitores continuar nesse ritmo, nós teremos segundo turno já na próxima eleição para prefeito, porque nós atingiremos os 200 mil eleitores. E isso traz isso junto com essa reflexão que tu faz da Câmara, que é isso mesmo, se criou de fato um centrão, aqueles que se elegem por nenhum dos dois, né, pelo meio. Também na própria eleição do prefeito, isso aconteceu em 2016, não aconteceu em 2020, porque em 2020 voltou a polarizar, o Robson e o Volney praticamente protagonizaram o processo político, embora houvesse outras candidaturas. Mas em 2016 era João Paulo pelo governo, Volney e Ana Carolina pela oposição, aqui separados. Então, o Volney ganhou a eleição com, me corrija se eu estiver errado, mas dos votos válidos, alguma coisa um pouco maior do que 30%. Né? João Paulo, acho que 27%, a Ana, 29%, qualquer coisa assim, dos votos válidos. Ou seja, ficou nenhum deles, nem o que ganhou, atingiu 50% mais um dos votos da cidade. Isso significa que nem 50% da cidade, mais da metade da cidade não queria aquele que foi eleito. Isso vai acontecer nessa eleição, Jean, necessariamente. Dificilmente algum dos 3 candidatos, o que ganhar a eleição, vai passar de 51% dos votos válidos. Dos votos totais mesmo, esquece, eu seria capaz de apostar minha casa. Mas mesmo dos votos válidos. Então, isso traz para o próximo prefeito o desafio de compor com uma Câmara que vai estar dividida em 3 e compor com uma sociedade que vai estar dividida em 3 também. Entender que é preciso... Peraí, sentei na cadeira, agora eu tenho que fazer um arranjo, governar para todo mundo, porque eu não me elegi, eu não tenho nem metade das pessoas da cidade que confiaram totalmente em mim. Então, para finalizar essa minha intervenção, mas voltando, eu quero dizer que eu concordo muito contigo, assim. Acho que polariza entre o Robson e o Osmar, a eleição tende a fazer isso. A pesquisa recente, inclusive, já aponta os dois com maior intenção de voto. As próximas pesquisas vão dizer se a gente está certo ou errado, mas me parece que é isso. Eu não subestimo, nem tu, eu sei disso,
a figura do Chiodini, porque o governo sempre tem seus votos, existe uma máquina inteira trabalhando, dependendo praticamente daquilo, né? E dali já saem 15, 20 mil votos. A capacidade dele de se construir um candidato viável é o que vai determinar se ele vai crescer ou não vai crescer, né? Quando eu digo que se ele crescer, ele cresce em cima do Osmar, eu coloco um "se" assim em letras garrafais, porque eu realmente acho pouco provável que isso aconteça. A questão as construções das personalidades públicas, como a gente fala, elas acabaram, a questão do Osmar, por exemplo, ela se construiu em cima de ele capitalizando um resultado que o governo não tinha capacidade nem de capitalizar. Quer dizer, às vezes com uma indicação, Sim. ele capitaliza uma obra, uma frente importante do governo, do que o governo todo com a sua operação, quer dizer, com todo o processo de gestão. Eu percebia muito isso, assim, observando enquanto observador, assim, eu sempre... O cara tinha uma capacidade de captar, né? E outra coisa também é os times, sabe, o Nicolas? Quer dizer, o Osmar está trazendo com ele, está somando com ele figuras simples, querendo ou não, o vice dele, pô, foi presidente da Câmara em 2 períodos, tem mandato desde os anos 90, tem um cara com uma larga experiência, né? E com eles, quem fez essa gestão da Câmara, quem fez gestão de mandatos, vereadores e tudo mais, eleitos que estão em atividade. Quer dizer, meio que dá para olhar assim e ver como é que o caminho vai seguir. Já com o Robson, eu vejo Ana Carolina e tal, mas assim, agora a tua presença do Eclésio, né? Do Eclésio e tudo mais. Quer dizer, a cara do governo, eu sempre digo assim, eleição é o candidato, mas é importante que se possa enxergar o time, né? Ou pelo menos a ideia de como se seleciona o time, que tipo de pessoa, né, está ao redor, que tipo de imagem tem as pessoas que por adesão, porque no primeiro momento da campanha é por adesão, depois da viabilidade e por aderência. Aí é aquela parasitagem básica que começa. Então, assim, a soma desses fatores importantes que começam a dar uma imagem, poxa, mas aquele cara ali está se juntando com esse, pô, esse cara é competente, esse cara é... Então, assim, a gente começa a enxergar, principalmente os nichos organizados, que fazem a adesão e depois a aderência, eles começam a observar com quem tu está construindo as coisas. Porque, querendo ou não, é quem vai estar na mesa para recepcionar todas as pessoas que vivem ou que precisam de um governo, seja para não atrapalhar ou seja para ajudar, né? E, no meu ponto de vista, minha opinião particular, assim, eu acho que, por isso que eu digo que a polarização, porque muita gente pede mudança e realmente existe um cansaço, fecha-se um ciclo, né? A virada geracional ela é fato, e essa mudança ela vai ser disputada pelos grupos do Robson. Então é importante, mais do que ter um candidato, em algum momento, depois das personalidades estarem formadas e do ideário entendido, também é importante montar uma chapa ou servir uma chapa para que as pessoas possam observar. Não esconder isso. Não esconder pessoas que podem estar num processo de construção, de resolução de problemas cruciais, como a questão portuária, como a questão de retomar o relacionamento fiscal e financeiro com o governo federal, com o governo do estado, que a gente está completamente isolado disso. Quer dizer, não está acessando recursos, não está... Seus gestores simplesmente esqueceram isso e avançaram no recurso ordinário. Eu quero fazer um programa só sobre finanças aqui e a gente tem muita coisa para conversar. Então, assim, é importante, muito importante, a figura do candidato. Mas daqui a pouco é muito importante compreender qual é o staff do candidato, quem vai estar com o candidato. Eu não tenho dúvida disso, só para deixar claro, né, na minha conversa com o Robson, foi uma adesão à campanha. Na verdade, vamos voltar lá para 2020, né? Eu só citei porque tu publicamente Lógico, me manifestei, né? Em 2020 eu estava no Podemos junto com o Rubens Angioletti.
E o Rubens era pré-candidato a prefeito, e era muito verdade isso, ele queria ser candidato a prefeito. E a Ana Carolina era candidata pelo PSDB. E eu comecei a ficar em casa pensando, como é que nós vamos fazer esse arranjo? Porque a gente vai nascer morto, né? Disputar uma eleição contra a sucessão de um prefeito, pós-pandemia, onde a aprovação dele estava em alta, era muito difícil, né? E a solução do Robson sempre me pareceu a solução mais interessante. E aí, quando a Ana Carolina abre mão, o Rubens, na sequência, abre mão e a gente constrói a candidatura do Robson. Então, eu estou lá desde o início, né? Era muito difícil para mim não estar na candidatura do Robson por essa razão, porque eu estava na gênese da constituição dela há 4 anos, onde a gente praticamente empatou a eleição em número percentual, perdemos por muito pouco, e as coisas mudaram e tal. Eu fui PSD, que é o partido do Osmar, e eu, como pensava há 4 anos, penso hoje, se a gente tivesse unido essas duas candidaturas, nós certamente, hoje nós não teríamos eleição, teríamos uma homologação de um prefeito, porque me parece que seria natural. Mas não conversei com ele sobre ocupação de governo, isso não faz parte da nossa conversa, mas eu entendo o que tu quer dizer e concordo. Eu, particularmente, como eleitor, sempre olho para a equipe, mais do que para o candidato, às vezes. Eu sei que eu sou uma exceção, mas quando eu olho uma candidatura a presidente da República, o governo do Estado, a prefeitura, eu sempre olho para a equipe, quem que rodeia, quem que historicamente está presente nessa estrutura, e que equipe vai governar o Estado, o país ou o município. O eleitor, talvez não diretamente, o eleitor comum, digo assim, aquele que não como nós teve mandato ou participa diretamente da política, talvez não tenha essa visão tão clara ou tão ostentada, mas indiretamente ele pensa isso também. Por isso que às vezes a gente vê um candidato sair, despontar muito cedo nas pesquisas e depois ele vai derretendo. Eu penso que muito desse derretimento se dá exatamente à medida que as pessoas vão percebendo que, opa, ele pessoalmente é bom. A gente precisa guardar esse valor, elegê-lo depois deputado e tal. Porém, para tocar, para assinar ali o dia a dia, os cheques, eu acho que não, porque não está com uma equipe suficientemente preparada para enfrentar desafios que numa cidade como Itajaí são enormes. A Secretaria de Saúde de Itajaí é maior do que, estou chutando, mas sei lá, 70%, 80% das prefeituras do Estado. Só a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, idem. Obras, idem. Então, os orçamentos que esses departamentos gerenciam na cidade é maior do que muito município no Estado e no país. Então, nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade importante e equipe é uma coisa importante. Nesse aspecto, eu acho que o Robson já saiu na frente. O Chiodini traz a rejeição do governo junto, as pessoas vão olhar e vão dizer, não, mas aquele ali vai continuar naquele lugar, aquele naquele lugar, e ele não tem muito massa de manobra para poder dizer, não, aqui eu vou trocar e tal. Talvez consiga. Eu estou fazendo uma avaliação preliminar. E, pelo que se vê da campanha do Osmar, com exceção, repito, do Cícero, que eu acho um cara sensacional, o Pissetti, que eu considero brilhante. O Pissetti foi responsável pela municipalização do Semasa. Aliás, se engajou na campanha bastante, também. Né? Então, tem figuras ali que eu sei que tem condições, mas eu olho pouco, assim. Eu olhando hoje, eu penso que é pouco. Repito, nossa avaliação é preliminar, pode ser que eles nos provem o contrário durante o período eleitoral, mas eu acho que nesse ponto, que eu considero também, como você, central, ter equipe determina o voto das pessoas, ainda que indiretamente. Nesse ponto, para mim, o Robson saiu na frente. E foi, inclusive, dos elementos, enfim, que me fizeram tomar a decisão de aderir à campanha dele. Aderir? Porque tem adesão e aderência. Adorei esses teus 2 termos. E é bem isso. O Jean está falando bonito uma coisa que é feia. Ele está dizendo o seguinte, adesão é aquela coisa programática. Ó, eu estou assumindo a tua campanha, tu ganhando ou tu perdendo. Eu estou acreditando em ti. E vamos embora. Vamos para ganhar ou para perder. A aderência é um monte de parasita que tem em Itajaí, Navegantes, Balneário, tem em todo lugar. Os parasitas, eles fazem o seguinte, eles ficam olhando. A hora que eles veem, é o Jean que vai ganhar. Aí eles vão lá e grudam no Jean e para arrumar uma boquinha na prefeitura, por qualquer coisa assim, né?
Então, Só temos que ajustar a conjugação, porque daí tu falou aderindo, pode ser de aderência, né? Não pode... pois é, Tem que ver exatamente. qual é a da adesão Por agora. isso que eu perguntei. A minha é uma adesão, é por adesão, não é por aderência. Por adesão. Nicolas, na capa da última terça-feira, como publicidade, né, não como, mas Notícia. como propaganda política, pagam quase 20 mil reais pela coligação do governo, do Chiodini, do MDB. Se publicou uma pesquisa onde diz que o Chiodini é o que mais cresce, apesar de terceiro. E tu chegou a analisar essa pesquisa? Tu chegou a de alguma forma, verificar? Porque quando o cara publica uma pesquisa, mesmo que crescendo em terceiro lugar, festejando, já é motivo de festejar? Definitivamente não. O que não significa que ele não esteja. Não significa que ele esteja errado de fazer o que fez. Ele está na dele de tentar ganhar um pouco. Porque quem lesse aquilo ali ia dizer que Chiodini em último, né? Ou em penúltimo, porque tem mais o Fabiano, mas atrás do Robson e do Osmar. E ele tentou fazer desse limão azedo uma limonada um pouquinho menos azeda, um pouquinho mais açucarada, e dizer que está crescendo. Olha, Jean, eu sou um excelente aluno, sempre fui, tá? Meus boletins da universidade, mas eu vou colar agora aqui porque eu preciso ver o negócio da pesquisa. Eu não tenho, eu tenho meus contatinhos são todos da política. E pedi o relatório da pesquisa, não veio. Mas veio toda a parte de registro e tá tudo, ela está bem registrada, está tudo certinho. A gente pode discutir se a empresa é ou não é, porque ela é muito recente, mas a pesquisa está registrada no TSE. Sem o relatório é difícil fazer uma avaliação mais profunda, porém, eu vou presumir, registrada que está, que ela utilizou uma metodologia correta, enfim, né? Embora eu já tenha ouvido que se utilizou o IBGE 2010 e não o mais recente, que não se incorporou setores da cidade, isso é possível, e se for assim, a gente vai ter que desqualificar essa pesquisa lá na frente. Mas vamos partir do pressuposto que está tudo certo. Robson com 30,5% do total dos votos na estimulada. Gente, estimulada e espontânea. Espontânea para quem você vai votar para prefeito? Aí tu me responde, no Robson, no Osmar, no Chiodini. Estimulada é quando eu digo, desses candidatos aqui, em quem você votaria, né? Isso é uma pesquisa estimulada. 30,5% para o Robson, 23,5% para o Osmar, 18,2% para o Chiodini. Então, o Chiodini é o último colocado. Se tu perguntar para mim se eu acho que ele tem 18%, acho que não. Acho que não. Mas, repito, não vou discutir a pesquisa antes de ver o relatório dela, mas acho que ele não tem 18%. Acho sim que ele é o terceiro. Acho que ele tem condições de chegar em 18%, talvez até o final da campanha, mas acho pouco provável que ele tenha esse número. Agora, mérito para ele, que foi lá, gastou um dinheiro, botou na capa do diarinho e disse que está crescendo, né? E azar dos outros dois que não souberam talvez aproveitar, né? O Robson, por exemplo, escancarar, eu sou o primeiro, eu lidero as pesquisas. Podia ele ter feito isso, podia o Osmar ter utilizado de uma outra maneira. O marqueteiro dele nessa foi mais rápido que os outros e emplacou uma capa de diarinho e deu jeito de espalhar pelos outros. O diarinho por si só já é importante, mas ele ainda deu jeito de espalhar, dizendo que ele é o que mais cresce. Agora, comparado ao que ele é o que mais cresce? Porque é a primeira pesquisa registrada, Jean. Desculpa te interromper. Uhum. Comparado ao que ele mais cresce, eu não sei. Não, é o que disse para ti no começo. Cola de cavalo também cresce, tem que ver para onde. Porque não se tinha um... Quer dizer, quando que teve outra pesquisa registrada dizendo que ele tinha menos que isso para dizer que ele está crescendo? Né? Exato. A gente teve acesso a pesquisas de várias campanhas que tomaram decisões, inclusive estratégicas, que não correspondia a isso, mas vamos analisar. Eu acho que é importante a gente que tem uma certa experiência, inclusive nisso, daqui a pouco ter acesso a esse relatório, né, quando ele for publicado, porque, pelo que eu vi, parece que ainda falta complementação da pesquisa, que vocês já divulgaram antes de... Mas é importante a gente avaliar. Agora, por que os dois primeiros,
no caso, sobre esses números, não festejaram. Será que é um zelo também, porque é uma pesquisa que nem se soube que estava sendo feita e tal, de que ela não transparece a realidade, ou ela não reflete a realidade de que as outras campanhas têm de levantamentos frequentes? Eu sei de uma das campanhas que faz regularmente já, e mais de um mês. E não festejaram, tu acha que é porque é um excesso de zelo, é aquela história que a gente falava, quer dizer, tá todo mundo se estudando ainda no primeiro round, ainda tem 9 rounds até isso acabar e tal, o que tu acha? Eu acho que é isso. Eu acho que o Robson, se fosse o outro, se fosse o Osmar, se fosse o Fabiano, tá em primeiro, escancara que tá em primeiro. Eu acho que isso ele deveria ter feito, na minha opinião. Dizer, olha, eu sou o primeiro colocado na pesquisa. A pesquisa está registrada, né? Não cabe a gente agora discutir se a metodologia utilizada está correta ou não está. Se ela está registrada, ela pode ser divulgada. De qualquer forma, como eles não fizeram isso, quem fez foi o Chiodini, eu acho que é zelo, sim. Zelo porque provavelmente os números internos estão apontando para outra direção. Talvez a mesma direção, talvez a posição de cada um esteja no lugar correto, mas a diferença entre um e outro me parece que destoa um pouco dos números internos. E segundo, porque, repito, como é um instituto criado há pouco tempo, é possível que no futuro eles tenham talvez que desqualificar a pesquisa. Essa pesquisa não vale porque ela está com a metodologia errada e tal. Então, eu acho que esse é o cuidado que as campanhas do Osmar e do Robson estão tendo em não fazer um carnaval com esses números, que, na minha opinião, é muito mais positivo por esses dois do que foi para o Chiodini, que é o terceiro. Até porque, historicamente, quando a gente observa grandes tabuleiros de grandes campanhas, como é o caso de São Paulo, por exemplo, Sim. E também pesquisas nacionais, quando é o caso de disputa eleitoral nacional, a gente vê que as primeiras pesquisas são completamente diferentes dos últimos dias de eleição. Então, quer dizer, sempre se faz isso, é normal, se é justo, se é correto, se é íntegro, ninguém sabe. Mas assim, é normal que pesquisas do início da campanha não reflitam o resultado. Até porque os institutos podem justificar pela dinâmica da própria campanha, quer dizer, alterou aqui, alterou ali, o método, a estratégia e tudo mais. Mas não deixa de ser um dado oficial, o primeiro dado oficial que se tem registrado. Se está certo ou se não está certo, é o TRE que vai ter que dizer, né? Mas eu acho que não custava nada. Porque se mudar é da própria dinâmica da campanha, né? Mas reflete aquilo que tu falou, reflete o que a gente sabe, o que a gente tem, porém só os números que se alterem a diferença entre eles. Mas assim, existe uma coerência no sentido, pelo menos, das colocações. Agora, o crescimento, volto a te dizer, não tinha com o que comparar, que é a primeira registrada. E acredito que as coisas tendem a caminhar e que é justificável, dentro da dinâmica da campanha, dizer. Agora, não tem como tu mudar nos últimos dias e tal, porque tem uma coisa que é a própria imagem do Instituto que vai ter que se refletir nas urnas, né? É bem diferente. Mas Chiodini mostra que chega para gastar. Isso. Né? Numa cidade que ele não conhece. Ele foi eleito deputado federal e é uma eleição completamente diferente. Quer dizer, você tem troncos de rede de voto, quer dizer, você fecha com o prefeito, você fecha com o vereador de uma cidade completamente diferente de tu cair no campo com o eleitor. Ele estava com a porta fechada, de certa forma, os outros também. Acabou o vice abrindo ou fechando essa porta para tu entrar um pouquinho. Eu não vejo quando o vice é maior do que o candidato, a dificuldade é bem maior, porque a decepção também é bem maior do que o vice não é o candidato. Mas
Eu acredito que muita coisa vai se revelar durante essa campanha, porque não é só dinheiro, né? Não é só poder econômico, não é só poder a empatia e oferecer aquilo que as pessoas estão pedindo. É muito diferente, assim. Volto a dizer para ti, eu acredito muito numa eleição de mudança. A disputa vai ficar entre quem muda, não em quem continua. Eu também acho que fica entre quem muda. E é por isso que eu reitero, assim, se os números, né, as informações que a gente tem internas são mais ou menos que as posições estão daquele jeito. Então, se as posições estão daquele jeito, explora a posição, independente do número, né? Essa é a minha, é isso que eu penso. E é nesse aspecto que eu penso que o Chiodini saiu da frente. Agora, tu citou o fator financeiro como um dos fatores, e também tem isso. Talvez as coordenações estão pensando, pera, nós estamos ainda a 46 dias da campanha, vamos esperar um pouquinho para começar a gastar, porque se sair gastando agora, talvez não segure fôlego para lá. E essa é outra coisa que o Chiodini parece que é o mais rico de todos, né? Aquele que vai, não quer saber, onde ele tiver espaço para torrar dinheiro e tentar se fazer presente, ele vai gastar. Ele precisa disso mesmo, porque ele de todos é o menos conhecido. Isso é talvez até menos que o Fabiano. Não conheço esse dado oficialmente, mas eu, por exemplo, conheço o Fabiano pessoalmente, mas não conheço o Chiodini pessoalmente. E eu acho que a cidade é um pouco isso. Mas concordo, Jean, os fatores, para além os fatores de uma eleição, o fator financeiro nunca é o mais determinante, né? Ele é sempre um fator importante, porque tu dá robustez à campanha é uma coisa fundamental. Tu mostrar para as pessoas que tens condições de ser competitivo durante a eleição, isso pesa. Não adianta dizer que não, porque pesa. Mas, assim, existe um limite entre o gastar e o gastar muito, que o gastar muito também não vai resolver a vida de ninguém, não é? O sentimento das pessoas, aquilo que elas imaginam para a cidade, que elas começam a projetar, a partir de determinado momento é o fator que mais pesa. E sem dúvida, assim, nós viemos de um período que, se nós somarmos Arnaldo, João Macanhã, Jandir e Volney, nós estamos falando de 42 anos com apenas 4 prefeitos. Eu acho pouco provável que exista um caso desse no Brasil. No Brasil. 20, quase 30 anos, 28 anos com 2 só. Só Jandir e só Volney. Isso também não creio que exista paralelo. Nas cidades da região não existe paralelo. Não existe nenhuma grande cidade de Santa Catarina, nem em poucas pequenas cidades isso ocorreu. E isso fez com que nós chegássemos em 2024 com as pessoas dizendo, não, peraí, acabou porque acabou, né? O Volney não pode se reeleger, o Jandir já fez uma opção pela aposentadoria, mas mesmo que eles retornassem, me parece que já há o sentimento das pessoas de que não, acabou, isso nós paramos, né? Por isso que eu sempre digo, aqui, o desafio do Chiodini é se desgrudar do governo. Como? Difícil, né? Porque ele é candidato pelo MDB, ele é a sucessão, o vice dele é o secretário de obras, é muito difícil, o coordenador de campanha dele é o superintendente do Porto, então como que se descola de um governo que ele é a sucessão dele? E aí eu queria discordar para dar polêmica, mas eu acho que é isso, vai ficar entre Osmar e Robson, é o que parece. E então, que é polêmica, eu vou te fazer uma pergunta, então. Eu já tenho a minha leitura, né? Mas assim, falávamos de crise de lideranças, de tanto se queimar as pessoas, de tanto fritar as pessoas, de tanto se desqualificar as pessoas que a gente viu ao longo desses anos todos. Faltou gente, teve que buscar de Jaraguá do Sul, porque de tanto se queimar Itajaiense, faltou Itajaiense para disputar essa eleição, faltou Itajaiense para... Assim, quando eu vejo o Dedé, foi o mais votado de Itajaí em 2022, se curvar um cara que teve menos de 10% da votação dele para ser vice, não é também uma fritura, não é uma desconstrução, independente do que o Dedé pensou na hora de tomar decisão, não estou questionando isso. O que eu estou questionando é, do ponto de vista de sociedade, o Dedé, querendo ou não, como outros, eles são um produto da Itajaí. Itajaí investiu, eu insisto muito nisso, porque assim, Itajaí pagou para o cara se preparar. O Itajaiense pagou para o cara ficar lá.
8 anos como secretário de obra, aprendendo, trabalhando, construindo e tal. Então o cara está pronto. O cara sabe como funciona uma cidade, o cara sabe quem são os grupos políticos, o cara sabe quem são os servidores, o cara sabe. Aí, de repente, tem que esmagar porque não representa o quê? Sendo que aquilo é um investimento da cidade. Né? Como que tu vê isso? Faltou? De tanto queimar, tem que buscar fora? Como buscam, por exemplo, nas proporcionais estaduais e nacionais? É, eu queria ser o mais imparcial possível nesse podcast, mas nesse caso é muito difícil ser imparcial, porque lógico que isso decepciona, não é? Porque Apesar de que não é uma inovação. Só que, desculpa aqui, não, então, porque assim, Jandir também fez isso com o Paulinho Bornaz, naquela. Né, naquela. Eu sei que o Paulinho é teu amigo, mas e assim. tem raízes aqui. Mas, sim, tudo bem, mas eu digo assim, no momento político, do que Sim. representava Paulinho Bornaz naquele momento, o impacto que causou nas frentes políticas e nos grupos políticos é o mesmo. Independente de ser, né? O impacto é o mesmo. Então, assim, não é uma inovação do Volney. Uhum, Jandir já fez isso, de alguma forma, talvez não pelos mesmos motivos, mas fez. uhum. Né? Então, não é uma inovação. Não, na verdade acabou não se confirmando essa do Sim. Jandir em 2016, né? Mas sim, eu concordo. Para mim, eu não consigo entender como que um governo que ficou 12 anos no poder, interrompidos por 8 anos de Jandir, é verdade, mas o Volney completará no final desse ano 12 anos como prefeito, ele não conseguir construir uma alternativa a ele próprio, né, alguém que fosse a sucessão dele, dentro do que a cidade construiu ao longo desses anos. E eu gosto quando tu fala investir, é isso mesmo, eu me sinto um pouco assim, Jean, eu fui 12 anos vereador pela cidade, a cidade pagou meu salário nesse período. Eu estudei, aproveitei esse dinheiro para estudar, etc. E de repente a gente se vê fora do processo, né? Isso não é mágoa nenhuma. Eu olho para vários companheiros dessa geração e da geração que passou, da geração do meu pai, que foi a mesma coisa, né? E aí, de repente, importar uma candidatura, por melhor que seja, não estou discutindo as qualidades do candidato, mas imaginar que a cidade que tem a Univale, que a cidade que tem o Porto, que a cidade que tem 200 e tantos mil habitantes, que a cidade que é uma cidade histórica, que foi a cidade dos governadores, dos senadores, de repente tem que trazer uma opção de fora para ser a sucessão de um governo, né? Eu acho que isso não caiu bem para mim, eu não consigo digerir, e pelo que eu converso com as pessoas também estão bem decepcionadas com essa escolha. E o Dedé, como vice, é simbólico dessa decepção, porque o Dedé, eu conheço o Dedé porque ele foi criado pela mãe dele, é verdade, pelos pais, mas junto com a minha avó, com o meu avô, lá na vila da fábrica de cimento na Murta, né? Meus avós moravam na vila, ele mora um pouquinho antes de chegar na vila, amigo dos meus tios, enfim. Ou seja, é o Dedé da Murta, pô, né? O cara que cresceu a cidade, cresceu na cidade, se desenvolveu na cidade como criança, como adolescente, como homem público, como secretário de obras, e de repente se apequena ao entregar todo esse patrimônio, que não é só dele, porque é um patrimônio que é dos eleitores dele, das pessoas que confiaram nele esse tempo todo, a um candidato que não é importado porque não é de outro país, mas que é tirado lá de Jaraguá para vir para cá. Mas eu não sou juiz dos quase 200 mil eleitores de Itajaí. É eles que vão tomar essa decisão e fazer essa avaliação. A minha eu já fiz, isso eu rejeito. Eu também. Largada. Vamos ter... Dia 30 começa a programação de TV e rádio. O que tu acha que influencia isso? Como é que vai ficar? Tu sabe como é que ficou a grade, mais ou menos? Parece que eles estão privilegiando as inserções, né, Jean? Então vai aparecer mais aquelas surpresas, assim, que o eleitor tá vendo a novela lá, de repente vem o candidato. Para não mudar de canal. E 10 minutos de manhã e meio-dia, né? Há um dia vereador, outro dia prefeito. Em 10 minutos, me parece que o Robson tem o maior tempo, mas tá bem semelhante, na verdade. Eu acho que quase 3 e alguma coisa para cada um ali, né? Nós temos uma disputa aí judicial do PT, o Dr. João Paulo Tavares ajuizou uma ação por conta de que ele alega fraude na
na ata do PSB que interferiria tudo no tempo. Existe uma decisão que pode distribuir proporcionalmente esse tempo às outras coligações, ou existe uma decisão que pode colocar uma tarja Uhum. no programa da TV. Eu não acompanhei, até tive acesso. É porque eles têm chapa de vereador, onde vereador eles vão ter que ter o Isso, tempo, né? dia sim, dia não, tem que aparecer Sim. a dos vereadores, de qualquer forma. Mas, independente do tempo, obviamente que uma candidatura vinda do governo para mostrar para prestar conta daquilo que ele não nem participou nem com emenda, mas que ele vai dizer que é dele, e é importante o Tempo TV, por isso que ele tem investido, pena que com fraude, segundo a coligação do PT, né? Mas ele tem investido muito na questão da TV. Será que a TV ainda vai influenciar em tempos de que eu, por exemplo, não assisto mais TV aberta há muito tempo, assim, e foi natural, não foi uma coisa que eu tomei a decisão, tomaram por mim, assim. Acaba que hoje eu tenho a facilidade de chegar em casa e assistir o que eu quero assistir, porque tá lá, ou tá salvo em algum lugar, ou tá no YouTube, ou tá no Netflix, ou tá no... E a TV aberta, ela foi perdendo esse lugar na sala das famílias, assim. Acho que vale a pena investir pesado como se investe hoje no horário gratuito. Eu acho que tem dois segmentos que vão ganhar muito dinheiro nessa eleição. Um são os marqueteiros, porque com o fundo eleitoral nesse tamanho, eles inflacionaram bastante o preço. E o outro é quem já é bilionário, que é o dono do Facebook, do Instagram, essas coisas todas. Porque eles vão pegar o material que é feito para Lembrando TV... que o YouTube proibiu qualquer tipo de conteúdo. propaganda. Eles vão pegar esse conteúdo da TV e vão jogar para as redes sociais, né? Aí patrocinar Instagram, Facebook, tentar organicamente no WhatsApp espalhar para o maior número de grupos e listas possíveis. Mas eu concordo, a TV em si ela não é mais tão importante. Mas o conteúdo que é produzido para ela acaba sendo por essa via alternativa que são as mídias sociais. Me parece que é um pouco isso. Agora, como que não fazer, né? Ou deixar Sim. capenga, né? É aquela coisa, a eleição precisa se mostrar competitiva. O candidato que quer chegar, ele tem que ser competitivo e tem que mostrar que tem uma campanha bem organizada. Então, ter um bom material de TV e rádio é importante. Aliás, a rádio talvez seja mais importante do que a TV nesse aspecto, né? De aparecer as inserções ali, tu ficar ligado no... Eu particularmente ainda ouço bastante rádio, especialmente no carro. E me interesso pelo programa eleitoral. Não sei se é todo mundo. Teremos, a partir do dia 30 de agosto, então seriam 30 até o dia 5, se eu não me engano. Até a véspera, né? Geralmente até sábado. E aí, em torno de 30 programas, cada um para mostrar o que veio. Nós vamos falar muito disso, né? Porque nós estamos a gente começou o podcast hoje falando disso, assim, tá? As campanhas estão se conhecendo, parece jogo de futebol em 2 tempos, né? Os primeiros 30 minutos é só toca a bola para lá, toca para cá, dá uma assustadinha, volta. É isso que as campanhas estão fazendo hoje. O material já está chegando na rua, a internet está começando a ganhar um pouco de corpo, as mídias, porque as pessoas começam a falar, mas a gente sabe que a campanha começa mesmo para as pessoas quando começa a TV e rádio, porque daí fica muito claro para as pessoas, opa, começou, né? Precisamos ficar ligados. E aí eu tenho certeza que a gente vai sobrar assunto para a gente falar durante a os nossos expectativa encontros. do eleitor hoje, eu acho que é mais ver boxe e MMA do que futebol, né? Eu acho que sim. Será né? que pode esperar? Essas expectativas que eu espero que não se cumpram. Olha né? São Paulo, a bagunça que tá com exatamente. Pablo Marçal. Eu tenho muito medo disso, sabe, Jean? A gente ficar numa disputa rasa, assim, de fazer debate para fazer corte e publicar em rede social, aquele pedacinho em que tu tira o contexto da discussão, que deveria ser a discussão de para onde que Itajaí tem que caminhar para o futuro. Eu acho que a chave da discussão dessa eleição é essa, assim, que cidade nós vamos querer para os próximos 30, 40 anos, né? O ciclo se encerrou e esse novo ciclo que começa, que ele pretende, para onde que ele pretende projetar a cidade, as pessoas, os empregos, as empresas. Esse deveria ser o ideal. E, assim, eu penso que esse podcast vai contribuir exatamente para que a gente mantenha esse nível de discussão elevada. Mas, conhecendo as pessoas como a gente conhece, mesmo nós, porque todo mundo gosta um pouquinho de polêmica, de sangue, a gente sabe que quanto mais a campanha for trazida para esse nível mais baixo, mais ela vira assunto. Mais ela vai estar
top trends, é isso que fala? É. Mas tomara que não, né? Tomara que o debate prevaleça em alto nível. Se os candidatos se comportarem até a próxima quinta-feira, nós devemos estar discutindo de alguma coisa de finanças, desenvolvimento econômico, essa questão da vocação de Itajaí. Quem está alinhado com a vocação de Itajaí? Qual é a vocação de Itajaí? Porque muito se fala em porto, muito se fala em porto, muito se fala em pesca, mas será que é só isso? Quer dizer, quando a gente começa a acessar informações importantes do movimento econômico do município, eu vejo, por exemplo, uma indústria de software fortíssima em Itajaí, seja por benefício fiscal ou não, mas é uma fatia importante, desenvolvimento de software em Itajaí, importantíssima, do ponto de vista de geração de impostos, né? A parte de tecnologia. Então, assim, é importante eu tenho alguns relatórios, a gente vai poder dar uma discutida nisso, e me preocupa muito a questão de finanças também, que é uma parte que eu pude acompanhar e a gente pode revelar com clareza muita coisa, erros e necessidade de acertos, para que a gente possa daqui a pouco ver quem é que está alinhado, pautado por essas balizas importantes para que Itajaí funcione, né? Mas isso é para a próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos e esperamos todos semana que vem, na próxima quinta-feira. Um grande abraço, boa noite.